Beleza, espero que você tenha tentado fazer aí então. Agora vamos ver então como é que vai ficar para esse novo conjunto de vetores do R2. A ideia é a mesma, multiplicar por coeficientes A1 e A2 e verificar se esses coeficientes vão ser zero para gerar o vetor nulo, ok? Mais uma vez vou fazer a multiplicação nos vetores, vou somar, vou chegar nessa igualdade vetorial. Essa igualdade vai me levar para um sistema, novamente um sistema homogêneo, como a gente já falou. Então basta analisar o determinante dos coeficientes, porque aí você tem a questão da regra de Cramer, já te dizendo se é SPD ou SPI. Se for SPD, é linearmente dependente, se for SPI, é linearmente dependente. E esse determinante dos coeficientes, 2 vezes menos 2 vai dar menos 4, menos 1 vezes 4, que daria menos 4, vai virar mais 4. Menos 4 mais 4 dá zero. Então é um sistema possível indeterminado. Ora, se é um sistema possível indeterminado, ele admite algum alfa, algum A, né, diferente de zero. E na verdade aqui a gente consegue perceber que o segundo vetor é o dobro do primeiro. Eu posso escrever que 4 e menos 2 é igual a 2 vezes 2 e menos 1. Ou seja, o 4 menos 2 depende do 2 menos 1, é dependente. Por isso, esse conjunto é linearmente dependente. Vamos lá, vamos fazer mais exemplo aí. Quanto mais exemplo a gente faz, melhor a gente entende esse conceito. Então tá aí a letra C. Faz o seguinte, para o vídeo, tenta fazer. Fez? Vamos verificar então se ficou igual ao meu? Então vamos lá. Coloquei os coeficientes A1 e A2, fiz a multiplicação dos coeficientes nos vetores, montei o meu sistema. Agora, então, vou montar o meu determinante dos coeficientes. 2, 1, menos 1 e 3. Aqui o determinante dos coeficientes. Quanto que dá esse determinante? 2 vezes 3, 6. Menos 1 vezes 1, menos 1. 6 menos menos 1 vai dar 7. Sistema possível determinado. Conclusão, esse conjunto é linearmente independente. Ali só vai dar zero quando os dois coeficientes A1 e A2 forem zero. Beleza? Você percebeu aqui uma outra coisa interessante? Vou até mudar a cor da caneta para falar sobre isso. Olha que interessante. No meu determinante dos coeficientes, a primeira coluna é formada pelos componentes do vetor V1, que é esse primeiro vetor aqui. Enquanto que a segunda coluna é formada pelos componentes do vetor V2, que é esse segundo vetor aqui. Quando for um espaço vetorial Rn, com n vetores, vai ser muito comum enxergar isso aqui rapidamente, montar esse determinante rapidamente. Então, se você conseguir fazer essa montagem, eu super indico que você acelere esse processo fazendo essa montagem. Vou apagar aqui só porque eu vou precisar desse espaço na continuação, tá bom? Olha só, no terceiro caso aqui, eu agora não tenho, né, no quarto caso, desculpa, letra D, eu não tenho espaço R2, eu tenho espaço M2, que são as matrizes quadradas de segunda ordem. Tenho duas matrizes aqui. Se você olhar para elas e perceber que uma depende da outra, beleza, você escreve isso, tá? E aí você já marca que é linearmente dependente. Ou você faz todo o processo de novo. A diferença é que quando a gente for fazer esse processo aqui, eu vou multiplicar a primeira matriz por A1, a segunda por A2, e vou chegar no vetor nulo, que agora é a matriz 0, 0, 0, 0. E agora eu tenho que igualar os quatro termos da primeira matriz aos quatro termos da segunda matriz. Ou seja, eu caio num sistema com quatro equações e apenas duas incógnitas. Ele não é mais um sistema quadrado. E se ele não é mais um sistema quadrado, a regra de Cramer não se aplica mais. Então eu vou aplicar a eliminação, né, de Gauss, o escalonamento. Fazendo o escalonamento aqui, o que, que eu tenho? Né? Então, a primeira equação, segunda, terceira e quarta na matriz ampliada. Eu vou multiplicar por menos 2 e somar para zerar aqui, por 4 e somar para zerar aqui, por 3 para zerar aqui. Só que quando eu faço isso, ó, todas as linhas ficam zeradas completas. Só a primeira sobra. Ou seja,
eu vou ter que o A1, né, mais 3A2 é igual a 0. Ou que o A1 é menos 3 vezes o A2, certo? Ou eu posso provar isso também, vendo que a segunda matriz é o triplo, exatamente o triplo da primeira. Logo, né, se eu pego essa matriz aqui, ó, multiplico por 3, eu chego na segunda. Logo, eles são dependentes linearmente falando. Outro espaço vetorial diferente é o espaço dos polinômios, né, P2. Polinômios de grau menor ou igual a 2. Não necessariamente polinômios de segundo grau, tá? Posso ter ali polinômios de primeiro grau, posso ter ali polinômios de grau zero, que é só o termo independente, posso ter polinômios sem nenhum grau, que daí é o polinômio nulo, né, que é o zero, tá ok? Aqui eu tenho 3 polinômios de grau 2. Como é que eu vou trabalhar nesse caso? Da mesma forma. A1 vezes o primeiro polinômio, mais A2 vezes o segundo, mais A3 vezes o terceiro, vai gerar o vetor nulo. Nota que agora, quando eu multiplicar, eu vou ter aqui ó, um termo independente A1, 2A2 e 3A3. Então eu posso juntar isso aqui de alguma maneira. Né? Os termos independentes formam um termo só. Eu vou ter um 2A1x, que é um termo de primeiro grau, um menos A2x, que é um termo de segundo grau, de primeiro grau também, desculpa, e um menos 4A3x, que é um termo também de primeiro grau. Eu posso organizar eles juntos. E eu vou ter menos A1x ao quadrado no segundo grau, 3A2x ao quadrado no segundo grau e 7A3x ao quadrado no segundo grau. Posso juntar eles também. Então eu vou organizar por grau. Ó. Termo independente, primeiro grau, segundo grau. E o vetor nulo nesse espaço é o vetor zero, né? É o polinômio nulo, né? Todos os coeficientes iguais a zero. Isso vai ser viável quando cada coeficiente for zero. E aí eu caio num sisteminha homogêneo, 3 por 3, quadrado. Então posso aplicar a ideia de Cramer, posso fazer o determinante dos coeficientes. Está aqui o determinante. Eu vou fazer na mão. Regra de Sarros. Copia as duas primeiras colunas, multiplica 3 vezes no sentido da diagonal principal, 3 vezes no sentido da diagonal secundária. Ah, vou usar a calculadora, vou usar o Excel. Beleza, fica à vontade. Tá bom? Fazendo então esse determinante, você chega em zero. Se o determinante é zero, sistema possível indeterminado. Se o sistema é possível indeterminado, é porque existe solução onde A1, A2 ou A3, ou mais de um deles, vai ser diferente de zero. Logo, eu tenho aqui que esse conjunto é linearmente dependente. Beleza? Vamos lá. Um exemplo do R3 agora. 3 vetores do R3. A mesma coisa. Coeficientes A1, A2 e A3, multiplicando cada um dos vetores, gerando vetor nulo. Multiplica e soma as componentes. Então, a primeira coordenada do vetor, deixa eu apagar ali que riscou sem querer. A primeira coordenada do vetor tem que ser nula, a segunda... Opa, espera lá, pessoal. Aí, uma piscada aqui. A primeira coordenada do vetor tem que ser nula, a segunda coordenada do vetor tem que ser nula, a terceira também, ou seja, sistema homogêneo. Monta, então, o determinante dos coeficientes, porque é um sistema quadrado, 3 por 3. Aqui o determinante. Calcula esse determinante. Esse determinante deu zero. Zerou o determinante, sistema possível indeterminado. Sistema possível indeterminado, conjunto linearmente dependente. Beleza? Vamos lá. Tem mais 2 exemplos ainda nesse mesmo exercício, que agora vão para o R4. E eu estou usando 3 vetores do R4. Tem problema? Não, não tem problema. Tá bom? Posso usar 3 vetores do R4 sem nenhum problema. Agora eu vou verificar então se esses vetores são linearmente independentes. Ok? Vou multiplicar pelos coeficientes A1, A2 e A3. Nota que os 3 vetores têm a terceira coordenada, 0. O que isso significa? Que a hora que eu multiplicar por A1, A2, A3 e somar, ela vai continuar sendo 0. E aqui 0 igual a 0 eu não preciso nem escrever. Então eu tenho essa primeira equação, segunda equação, e a terceira equação vai ser 3A1 igual a 0.
Olha como fica o sisteminha, né? Primeira equação, a primeira coordenada igual a zero, depois a segunda coordenada com duas variáveis só igual a zero, e a terceira igual a zero. É praticamente um sistema escalonado. Então é fácil de resolver, porque aqui A1 igual a zero. Se o A1 igual a zero, aqui A2 igual a zero. E se o A2 e o A1 são iguais a zero, aqui o A3 é igual a zero. Conclusão, todos os coeficientes são nulos, o sistema é linearmente independente. Beleza? O sistema não. O conjunto de vetores é linearmente independente. Se eu pegar outros três vetores da R4, que é o caso desses aqui, tá? Veja que agora o primeiro vetor ele não tem coordenadas nulas, então para cada coordenada eu vou ter ali um coeficiente A1 pelo menos, o que vai fazer que o meu sistema, ó, tenha 4 equações. É a mesma coisa. Não vou nem pensar aqui em Cramer, poderia usar escalonamento, mas ele já está escalonado, né? De certa forma, escalonado entre aspas. Então aqui eu tenho que o A1 vale zero, se o A1 vale zero, essa equação o A2 vale zero, se o A1 e o A2 valem zero, aqui na terceira equação o A3 é zero, e nota que esses três caras são solução da quarta equação. Então, sim, os A1, 2 e 3 são todos iguais a zero, e esse conjunto é linearmente independente. Beleza? Vamos ter mais um vídeo ainda sobre esse assunto, para a gente fazer mais alguns exemplos. Porque é importante entender bem esse conceito de dependência e independência linear para depois poder falar da base, que é aquele conjunto de vetores que é suficiente para gerar o espaço vetorial inteiro. Beleza? Vamos parar esse vídeo por aqui e já vamos continuar com mais exemplos.